revelação de Jesus. Os irmãos, abram as vossas Bíblias nesta noite. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a seguir, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Meus queridos irmãos, a autorrevelação de Jesus. Quando falamos da autorrevelação de Jesus, nós vemos que o ministério de Jesus, ele foi revelado através da palavra, através do Espírito Santo. Mas, pastor, o Espírito Santo, ele não trabalhava na vida ali e no ministério de Jesus quando ele começou o seu ministério. Nós vemos que o mesmo Espírito Santo, se os irmãos prestarem bem atenção, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, capítulo 1, versículo 35 de Lucas, que diz bem assim: E respondendo o anjo e disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando vimos que o Espírito Santo desceu sobre ele no Rio Jordão, por acaso do seu batismo, lá no capítulo 3, versículo 22, nós vemos ali a Bíblia dizendo, a Bíblia comprovando, dizendo bem assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazo. Nós vemos o Espírito Santo no ministério de Jesus, no nascimento de Jesus, no batismo de Jesus. E agora nós vamos ver também no capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo guiou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo, triunfar sobre ele. Capítulo 4, versículo 1 de Mateus diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora no capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver Jesus revestido do Espírito Santo, revestido de poder. Para quê, pastor? Para dar início
ao seu ministério na Galileia. Pastor, ou seja, o mesmo Espírito que havia conduzido o Senhor ao isolamento, o mesmo Espírito que havia direcionado Jesus para longe das pessoas, como diz no capítulo 4, versículo 1. Agora o mesmo Espírito leva-o agora à cena pública e à revelação ao povo. Quando nós encontramos aqui Jesus voltando do deserto, Jesus vindo agora do deserto da Judéia. Para onde, pastor? Para a Galileia. Nós vemos algo interessante, que chegando a Nazaré. Pastor, eu vejo algo interessante aqui, que a Galileia, ela era uma região aqui povoada, aqui composta por aproximadamente 204 vilas. E povoado ao norte da Palestina, entendeu? De 75 quilômetros ao norte da Palestina, 75 quilômetros de comprimento, por 40 quilômetros de largura. Agora eu vejo algo interessante, o nome aqui significa círculo, provém do hebraico, Gali, que chamava-se assim, porque estava rodeado por nações que não eram judias. Entendeu? Outra coisa que nós precisamos também aprender é que nós precisamos, precisamente, por isso, ela era chamada de Galileia. Por quê, pastor? Porque era Galileia ali, Galileia dos gentios, porque era uma região que era rodeado por cidades, vilas, não de judeus, mas de gentios, atravessando o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, nós encontramos a região de Decápolis, 10 cidades, não de judeus, mas de gentios. Então, ali, aquele povo estava exposto ali a novas influências. E 5 verdades aqui nós precisamos aprender através da autorrevelação de Jesus. E a primeira verdade, quando falamos da autorrevelação de Jesus, nós encontramos aqui a exaltação de Jesus através do público, ou tipo, a exaltação popular de Jesus. Como é que aconteceu, pastor? No capítulo 4, versículo 14 e 15, nós vemos que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pastor, a volta de Jesus do deserto para Nazaré tem tríplice aspecto. Por quê? Primeiro, um aspecto geográfico. Foi para uma região, entendeu? Ele voltou para ele voltou para a Galileia. Nós vemos um aspecto sobrenatural. Ele voltou ali no poder do Espírito Santo. E outro aspecto também foi o aspecto público. Ele voltou, além de voltar geograficamente para a Galileia, cheio do Espírito Santo, também a Bíblia diz que a sua fama correu por todas as circunvizinhanças. A Bíblia nos ensina, meus queridos irmãos, que Jesus, ele não inicia o seu ministério na Judeia, centro nevrálgico da religião de Israel, não. Ali nós vemos que não dá o pontapé inicial do ministério dele, ali de cura, de libertação, na geografia sagrada da Judéia, onde estava, pastor, o templo, onde estava, pastor, os escribas, aonde estava, pastor, os sacerdotes. Não, Jesus volta a sua atenção para a desprezada Galileia, ali, região mais estigmatizada da Palestina,
pelo forte influência gentílica que recebia. Os judeus, quando subiam para a Galileia, tinha aldeias, tinha cidades que eles nem passavam. Por exemplo, Samaria, porque é desprezado. Agora Jesus, quando ele vem do deserto, ele escolhe as coisas desprezadas, ele escolhe as coisas que não são, ele escolhe aquilo que muitas das vezes aos olhos humanos eles não reconhecem. Ele começa por lá. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele ensinava e ele vivia. Ele dizia que ele era o amor, mas ele também dava o amor que ele ensinava. Quando nós vemos aqui Jesus ensinando na sinagoga, lá na Galileia, capítulo 4, versículo 15, a sinagoga era um verdadeiro da vida religiosa da Palestina, e havia só um templo, mas a lei dizia que aonde houvesse 10 famílias judias, ali devia ou poderia haver ou existir uma sinagoga. E na sinagoga não havia sacrifícios como no templo. Era um lugar de instrução, era um lugar de ensino e era um lugar de adoração. Jesus, ele costumava ir nos lugares de ensino, Jesus costumava ir nos lugares de adoração, e a aceitação de Jesus foi entusiasmada. Por quê, pastor? A Bíblia fala em capítulo 4, versículo 14, que a sua fama correu por toda a circunvizinhança, sendo glorificado por todos. Mas não foi bem assim o começo do ministério de Jesus. Quando nós vemos aqui, falando da tradição familiar, capítulo 4, versículo 16, a irmã Sheila estará lendo para nós, 4 de Lucas, versículo 16, o que diz ali a palavra do Senhor? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Quando nós encontramos a tradição familiar de Jesus, Jesus já era de tradição cultuar, já era de tradição frequentar as sinagogas. Já vinha de berço, já vinha da família, o ensino já vinha de casa, entendeu? Hoje nós vemos os pais, muitas das vezes, indo para a igreja e os filhos indo para outros lugares, ou vice-versa, os filhos indo para a igreja e os pais indo para outros lugares. Mas a tradição familiar de Jesus lhe dava o privilégio de, na vida adulta, ele fazer aquilo que na vida infantil lhe foi ensinado. E agora, pastor, agora Jesus chega a Nazaré, cidade da qual fora criado e onde provavelmente trabalhou como carpinteiro. Jesus, naquela cidade, ele foi servo do seu pai, ele ajudou seu pai na carpintaria, ele foi filho do carpinteiro, ele aprendeu profissão. Depois o pai morreu, ele continuou como a profissão do seu pai. Antes ele era chamado como filho de carpinteiro, mas depois ele foi chamado como carpinteiro de Nazaré. E num sábado, num dia aonde era a tradição deles ir à sinagoga para aprender, Jesus foi à sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Quem sabe foi lhe dado a palavra, quem sabe foi lhe dado uma palavra de saudação, quem sabe foi lhe dado uma palavra de testemunho, foi lhe dado uma oportunidade naquela sinagoga. E a Bíblia diz ali que há muitas referências à presença de Jesus nos cultos, mas somente esta, do capítulo 4, versículo 16 de Lucas, nós vemos que essa passagem nos conta que se trata de um hábito seu. Capítulo 4, versículo 16, aqui a irmã Sheila leu. Aqui, o que ela leu aqui é essa:
e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Era costume de Jesus ir à igreja. Era costume de Jesus ir adorar. Era costume de Jesus procurar a palavra, o ensino, as coisas de Deus. Desde pequeno, ele já tinha costume de estar tratando das coisas que se referia ao Pai Celestial. E aqui no capítulo 4, versículo 16, nós vemos Jesus, como de costume, ir à sinagoga. Quando nós vemos, pastor, sinagoga, da onde surgiu sinagoga? A palavra sinagoga, ou a sinagoga, surgiu no cativeiro babilônico, quando o povo foi levado para Babilônia. Israel foi levado para a Babilônia, cativo. E lá e na Babilônia não havia templo. O povo ali em Jerusalém adorava, sacrificava, cultuava no templo. Era aprendido a lei do templo. Agora eles foram para a Babilônia e na Babilônia não existia templo. Então, pastor, de lá veio a palavra sinagoga. O povo de Israel, eles estavam privados do templo, de suas festas, de seus sacrifícios. Então eles passaram a reunir-se nas sinagogas como o propósito de adorar a Deus e estudar a palavra de Deus. Jesus, ele tinha o costume de ir à sinagoga regularmente. Estamos vivendo uma época de pandemia. Estamos vivendo uma época de crise, aonde as igrejas foram fechadas, aonde as igrejas não podem ser abertas, devido à pandemia, devido às leis. Mas o povo que tem sede de adorar, o povo que tem sede de cultuar, o povo que tem sede de estudar a palavra do Senhor, não vai ficar sem se reunir, não vai ficar parado. Se não tem templo, vai para a sinagoga. Se não tem sinagoga, vai para casa. Se não tem na casa, vai para a garagem. Mas não irá parar de adorar o nome do Senhor. Era costume, era desejo, era uma sede, estava ali já a educação de casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Enquanto muitos dizendo: que bom que não tem culto, posso ir e gastar esse horário em outros lugares. Outros estão dizendo: não vejo a hora de chegar o horário da reunião, não vejo a hora de estar perto dos meus irmãos, não vejo a hora de abraçar o meu irmão, de abraçar a minha irmã, de adorar com o grupo, de cantar, de ouvir a palavra do Senhor. Era costume de Jesus frequentar a sinagoga. E quando nós vemos aqui a missão de Jesus, a missão singular de Jesus, a Bíblia nos conta, no capítulo 4, versículo 17, até o versículo 21, Jesus, ele recebe o livro do profeta Isaías, e ele mesmo abre o livro, no exato lugar, onde estava definida a sua missão. Ele abre o livro, no exato lugar, aonde estava a palavra de profecia a respeito do seu ministério. Ele abre o livro no exato lugar aonde Deus fala que iria acontecer, e ele somente abre e fala, abre e lê. Mais uma vez é ressaltado que o Espírito Santo está sobre ele e o ungiu para cumprir essa sublime missão. Quando Jesus abre aquele livro, quando Jesus lê aquele livro, versículo 17, diz bem assim a palavra do Senhor. Olha só: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou no lugar que estava escrito, olha só o que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, aqui, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o
ano aceitável do Senhor. Até aí tudo bem. Até aí os judeus, os fariseus, até aí todos eles sempre liam esse livro do profeta Isaías. Até ali tudo bem. Agora, pastor, aqui ele se autoproclama Messias de Deus. A missão abrange aqui 5 áreas. Pastor, quando Jesus diz: aqui está o cumprimento, eis o cumprimento, Jesus fala bem assim, ó: hoje cumpre-se a palavra dessa profecia. E ele fecha o livro, entrega para o ministro e vai sentar. Porém, a partir dali, aquele culto já não foi mais o mesmo. A partir dali, as pessoas olhavam para ele já com um olhar diferente. A partir dali, os próprios irmãos olhavam para ele com malícia, tentando o matar. Eu vejo Jesus e eu vejo lá José, lá atrás, quando ele revela o seu sonho, quando ele revela os seus projetos, e eu vejo os irmãos olhar para ele dizendo: tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. E joga José na cova, e vende José, e José agora é caluniado, e José agora vai para a cadeia. Mas a palavra de Deus, quando ela é profetizada sobre nossas vidas, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é velada. A palavra de Deus se cumpre. Pode o homem não acreditar, mas a palavra de Deus, ela se cumpre no pé da letra sobre nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 18, nós encontramos alguns pontos importantes. 5 áreas que o ministério de Jesus, ou a missão de Jesus aqui na terra. E a primeira área é evangelizar os pobres. Capítulo 4, versículo 18. Ali diz: porque eu fui enviado para evangelizar os pobres. Pastor, a evangelização é a proclamação de boas novas de salvação. E os pobres não são apenas os desprovidos de bens materiais. Não. Pastor, quem são os pobres muitas das vezes? Os pobres aqui, e não importando a sua condição social, reconhece sua total falência espiritual e desesperadamente se apegam à rica graça de Deus. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ver o sermão do monte, Jesus ensinando os discípulos, dizendo bem assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres, porque eles serão consolados. Pastor, quem são os pobres? Aqueles que são necessitados de Deus. Quem são os pobres? Aqueles que muitas das vezes deixam de viver aqui na terra para viver para Deus. Aqueles que deixam para fazer as coisas de si para fazer para Deus. Aqueles que se sentem impotentes sem a presença do Senhor. Aqueles que dizem assim: Deus, eu não sou, Deus me ajuda, me direciona, me segura, me sustenta, me guarda. Deus, esses são os bem-aventurados. Pastor, e Jesus fala aqui, ó: bem-aventurado aqueles. Entendeu? Eu vim para evangelizar os pobres. Os pobres, aqueles que reconhecem a total falência espiritual e estão desesperadamente aqui necessitados de Deus. E Jesus fala: eu vim para evangelizar os pobres, a fim de que eles sejam salvos. Outro ponto interessante é que Jesus fala também que ele veio para libertar os cativos. Capítulo 4, versículo 19 diz isso. Por que, pastor, libertar os cativos? Olha só que interessante quando a Bíblia fala aqui de libertar os cativos, pastor. O ser humano, não importa a sua condição política, econômica e social, ele é prisioneiro da carne, do mundo e do diabo.
Nós nascemos numa condenação, nascemos debaixo de uma condenação, e se dependesse de Satanás, nós nem estaríamos vivos hoje. Mas Jesus teve feito um plano de salvação para nós. Jesus, antes da fundação do mundo, Ele já fez um plano de salvação para nós, para que hoje nós pudéssemos olhar para a cruz do Calvário, nós pudéssemos olhar para o sangue do Cordeiro, nós pudéssemos olhar para Jesus de Nazaré e ser salvo através dele. A própria palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que recebe o Filho recebe o Pai. Quando Jesus fala que eu vim proclamar libertação aos cativos, quando nós falamos de libertação aqui, Ele não pode libertar a si mesmo, precisa ser liberto. O ser humano não consegue se libertar, não pode desvencilhar-se das suas próprias amarras, não pode, pastor. Ele precisa ser colocado em liberdade. Quem é que pode nos libertar? Jesus. Quem é que pode nos salvar? Jesus. Quem é que pode nos curar? Jesus. Quem é que pode tirar nós lá do charco de lodo, lá do vício das drogas? Jesus. Do leito de hospital? Jesus. Quem é que pode restaurar minha família? Jesus. A Bíblia diz: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus é o libertador. Aqueles que conhecem verdadeiramente Ele serão livres. Outro ponto interessante que Jesus veio fazer aqui na terra, Ele veio dar vista aos cegos. Pastor, mas quando Jesus nasceu, muita gente enxergava. Engraçado, irmã Sheila, pastora Madalena, eles enxergavam Jesus, mas não enxergavam o Filho de Deus. Quantas pessoas hoje enxergam, mas são cegos? Tem olho, mas são cegos. Entendeu? Tem nome de cristão, mas ainda são cegos. Carregam Bíblia, mas ainda são cegos. Vão na igreja, mas ainda são cegos. Não enxergam Deus. Entendeu? Não enxergam pela fé. Não enxergam as coisas que Deus pode fazer por nós. Não, pastor. E quando nós vimos aqui um terceiro ponto da área que Jesus veio fazer aqui na terra, Ele veio restaurar a vista dos cegos. Capítulo 4, versículo 19. Jesus não apenas curou cegos, dando-lhes visão para verem maravilhas da criação, mas também abriu os olhos dos cegos espirituais, para verem as maravilhas da graça de Deus. Interessante que os discípulos andavam com Jesus, 3 anos andando com Jesus, e quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: quem é este? Quem é este? Eles ainda não enxergavam. Eles ainda não enxergavam. Os fariseus via Jesus curando no sábado, via Jesus restaurando no sábado, e eles perguntavam: quem é esse? Com que autoridade você está pregando? Com que tipo de disciplina você está pregando? Por que os demônios lhe sujeitam e nós, os demônios, não obedecem? Eles não tinham os olhos espirituais abertos, e Jesus veio para abrir os olhos espirituais. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa live nesse momento, quem sabe você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, agora nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele pode abrir os teus olhos, e você, meio à crise, você pode enxergar vitória. Dentro da fornalha, você pode enxergar vitória. Dentro da cova dos leões, você pode enxergar vitória. Dentro da cova com José, você pode enxergar vitória. Até na cruz, como Jesus, você pode salvar uma vida. Mas para isso você precisa abrir os olhos espirituais. Pastora Madalena, os olhos espirituais. Quantas pessoas hoje têm olhos, mas não conseguem enxergar as maravilhas de Deus, não conseguem enxergar o amor de Deus, não conseguem enxergar a misericórdia do Senhor a cada dia, sendo a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Misericórdia do Senhor, se nós formos ver
primeiro lugar para nós ver qual a misericórdia do Senhor é o olhar de onde é que o Senhor nos tirou, aonde é que nos levou, o que Ele fez por nós. A misericórdia dele é tão grande que não éramos merecedores de nada, pecadores, mas pela misericórdia que o Senhor teve por nós, estamos aqui com saúde, estamos vivendo para servir a Ele, mas somente pela misericórdia, nada por merecimento. Interessante, pastor. Quando nós vemos Jesus vindo para dar vista aos cegos, por quê? Por que faz parte do ministério de Jesus dar vista aos cegos? Cegos carnais e cegos espirituais. Olha só, abre a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 12. A irmã Sheila estará lendo aqui, você vai ver o porquê que Jesus precisou vir a essa terra. E uma das características do ministério de Jesus era dar vista aos cegos. Sabe por quê? Havia e há ainda hoje, na face da terra, muitos que andam cegos pelos caminhos escuros. Olha só o que diz João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entendeu? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O que diz lá? Aqui nós vemos em João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz. Quem não tem luz anda no escuro, não enxerga nada. Tropeça, cai, se machuca, pode perder até a vida. Mas Jesus veio para ser a luz para aqueles que não conseguem enxergar nos seus caminhos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você vai ver o porquê que Jesus veio para os cegos aqui nessa terra. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pastor, Jesus veio para apresentar-lhe a luz. Jesus veio para lhe dar a luz. Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Porém, o Deus desse século, o Deus, o príncipe deste mundo, Satanás, o nosso adversário, o meu e o teu inimigo, o inimigo da tua casa, o inimigo do teu casamento, o inimigo do teu ministério, o inimigo do teu sucesso, o inimigo da tua honra, ele veio e cegou o entendimento dos incrédulos. Então, pastor, hoje as pessoas, elas andam cegas e não conseguem enxergar Jesus, enxergam tantas coisas dessa terra e não conseguem enxergar Jesus. Olha só o que diz João capítulo 1, versículo 9. Lê para nós aqui, irmã Sheila. Olha só o que diz lá. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, versículo 9 diz: Jesus é a luz verdadeira. Quantos cegos hoje deixaram de ser cegos porque encontraram Jesus? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem natural, ele não consegue ver as maravilhas da lei de Deus, nem se deleitar em seus preceitos. Por quê, pastor? Porque ele é cego, ele não acredita nas coisas de Deus, ele não acredita em Deus, ele não acredita no sobrenatural e nas maravilhas de Deus. Agora, pastor, só Jesus pode tirar as ovelhas aqui, pode tirar as vendas dos olhos e arrancar o homem do império das trevas, porque ele é a luz. Ele faz os cegos enxergarem. Ele é a luz para nós, ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o outro ponto interessante no ministério de Jesus é que ele veio libertar os oprimidos. No capítulo 4, versículo 19,
ali ainda diz: por que libertar os oprimidos, pastor? Além de vir para os pobres, além de vir para os cegos, além de vir para os que estão em prisão, agora libertar os oprimidos, pastor. Os judeus, eles eram súditos do reino de Roma, então ali estavam oprimidos politicamente e economicamente. Nós vemos ali que Jesus veio para libertar os oprimidos pelo diabo. Oprimidos, pastor. E nenhuma religião pode arrancar do coração humano essa opressão. Não. Nenhum rito sagrado pode aliviar o homem desse peso esmagador. Não, pastor. Nenhum esforço humano pode atenuar essa situação. Não. Jesus veio libertar o homem da opressão de Satanás. Jesus veio libertar o homem da escravidão de Satanás. Hoje nós vivemos uma opressão, hoje nós vivemos uma perseguição, hoje nós vivemos um desprezo através das coisas que são tidas como certas, mas são erradas. Hoje a igreja passa por uma perseguição de inversão de valores. Por quê, pastor? Porque nós queremos viver a verdade e o mundo quer viver uma mentira, e Jesus quer libertar o mundo da mentira para conhecer a verdade. E outro ponto interessante é que Jesus veio para quê, pastor? Para apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Esse ano, pastor, era o ano do jubileu, era o ano do tempo oportuno, quando as dívidas ali eram canceladas e as terras eram devolvidas aos donos originais. Esse ano do jubileu era uma demonstração da graça de Deus, que por meio de Cristo trouxe aos pecadores o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Ei, quanto tempo você está passando escravizado? Quanto tempo você está passando triste, amargurado? Quantas coisas você já perdeu, que o inimigo já te tirou esposa, já te tirou esposo, já te tirou emprego, já te tirou a saúde. Jesus veio pelo ano aceitável, o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. É o ano no qual você aceita Jesus e Ele apaga todos os teus pecados, Ele restitui tudo que o diabo te tirou, Ele traz de volta aquilo que era para ser teu, mas o inimigo tirou. Sim, pastor, eis o ano aceitável da salvação. Outra coisa interessante que nós encontramos no capítulo 4, versículo 22 a 27, fala ali da interpretação chocante de Jesus. Capítulo 4, versículo 22, lê para nós lá do Evangelho de Lucas. Olha só o que diz lá. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este filho de José? Todos davam testemunho, pastor. Todos se admiravam. Por que se admirava, irmã Sheila? Por que se admirava? Olha só, a exposição que Jesus fez através da palavra. Quem sabe pensava assim: nós nunca imaginava que ele ia se dar tão bem nessa pregação. Nós nunca imaginava que ele ia se dar tão bem nessa palavra. Nossa, todos se admiravam. Entendeu? Ali nós vemos a exposição feita por Jesus. Causou uma grande admiração de seus ouvintes. Versículo 22 do capítulo 4 de Lucas diz: todos lhes davam testemunho. Todos saíram falando. Entendeu? Você viu? Você viu aquele menino lá? Primeira vez que pegou o púlpito, olha só que... Nossa! Esse aí tem futuro, se fosse nos dias de hoje. Todos se admiravam. Só que enquanto alguns se admiravam, outros se mordiam de raiva. Por que, pastor? Nós vemos aqui a perplexidade deles estava no fato de Jesus ser um indivíduo conhecido na cidade de Nazaré como o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria. E ainda assim está revestido, entendeu? Com tanto poder e graça. Como é que pode?
Nós doutores da lei, nós fariseus, nós intelectuais da lei, falamos e não dá nada. Vem o filho do carpinteiro ali, todo mundo conhece, entendeu? O filho do carpinteiro, o filho da Maria, a Mariazinha, quem sabe que trabalhava lá, não sei onde é que trabalhava, mas era uma família simples, não era uma família nobre, não era uma família rica, era uma família humilde. Quem sabe passava dificuldade financeira. Mas eu quero dizer que eles se admiravam, foi por quê? Porque Deus usava eles. Eles eram pessoas tementes ao Senhor. E a exposição de Jesus lhe causou uma grande admiração. A aplicação feita por ele provocou-lhe ódio. Provocou-lhe ali um ódio consumado. Jesus cita 2 provérbios. Lucas capítulo 4, versículo 23. Médico, cura-te a ti mesmo. E Lucas 4, 24, ele diz bem assim, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Jesus sofria isso. Jesus não era reconhecido pelos seus próprios irmãos. Jesus não era amado pelos seus próprios irmãos. O ministério de Jesus não foi reconhecido dentro de casa. Quando Jesus estava sendo usado pelo Espírito Santo, os seus irmãos que deveriam estar apoiando, estavam se mordendo de raiva, estavam se mordendo de ódio, procurando matar ele. Quantas vezes nós encontramos isso na face da terra? Você não pode ver o teu irmão crescer, você não pode ver o teu irmão ter sucesso, você não pode ver o teu irmão crescer espiritualmente, ministerialmente, crescer na palavra, crescer no louvor. Você não pode ver. Você quer viver de fama, quer viver de status, e Deus não se agrada de aparência. Deus podia ter escolhido uma família nobre, uma família do palácio, uma família de rabino, uma família de intelectual, para nascer Jesus. Não, Jesus foi nascer numa família simples, casa de José e Maria. Não teve berço de ouro, como muitos filhos nossos têm. Não teve chá de bebê, não teve festinha de aniversário, não teve recepção. O que sobrou para Jesus foi manjedoura. E as pessoas a cidade toda estava em festa, mas estavam festejando algo que não se referia a Jesus. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui, depois que Jesus citar esse provérbio, Jesus volta-se para as Escrituras e cita o ministério de Elias, cita o ministério de Eliseu, evidenciando que Elias foi enviado para socorrer uma pobre viúva gentílica. Enquanto havia viúvas necessitadas em Israel, Eliseu também curou a da lepra, um general ali gentil, enquanto havia outros leprosos em Israel. E agora, pastor, agora Jesus deixa bem claro o propósito soberano de Deus na aplicação da salvação transcendida o povo de Israel. O evangelho ali, ele estava destinado também aos gentios, não era só os judeus. O pensamento arraigado dos judeus de que o evangelho era apenas para eles e de que os gentios tinham sido criados para serem o combustível do fogo do inferno, foi confrontado firmemente por Jesus no início do seu ministério. O próprio Jesus disse: é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Eu vou a Nazaré, mas eu vou passar por Samaria. Enquanto os judeus desviavam dos gentios, Jesus ele foi a caminho dos gentios. Pastor, o escritor diz que todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva ao homem quanto o da soberania de Deus na aplicação da salvação. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou nenhuma
entidade. Deus não amou nenhuma raça. Deus não amou nenhuma pessoa em especial, não. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o mundo não amou o Senhor. O mundo rejeitou Jesus. Ali no capítulo 4, versículo 28 a 30, nós vemos ali a rejeição veemente a Jesus. Lê para nós, irmã Sheila, capítulo 4, versículo 28 a 30 de Lucas. Olha só o que a Bíblia diz ali. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha só o que diz capítulo 4 e 22 de Lucas. Todos lhe davam bom testemunho na sinagoga de Nazaré, mas a aplicação feita por Jesus mudou-se radicalmente. Qual que foi a aplicação, pastor? Tem pessoas que é seu amigo, está do teu lado, porque você é gente boa, mas coloca a palavra do Senhor ali para aplicar, as pessoas se afastam de você. Por que será? Eles até falam bem de você, até gostam de você, até ficam perto de você, mas você abriu a boca para falar a verdade, eles se afastam. Por que isso? Acontecia com Jesus também. Capítulo 4, versículo 28, a Bíblia diz: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ira, pastor. A hostilidade deles não ficou apenas no campo do sentimento. Entendeu? Eles não ficaram só com a ira ali no coração. Eles quiseram botar em prática. Eles se iraram e começaram a querer botar em prática. Eles expulsaram Jesus de Nazaré, levaram Jesus até o cume do monte, e queriam precipitar ele de lá para baixo. Só porque Jesus diz: essa palavra vai estar se cumprindo a partir de hoje na minha vida. Quantas vezes você tem uma palavra profética na tua vida e você diz: Deus tem uma promessa na minha vida, e o inimigo teu, o inimigo de vossas almas, ele fica furioso com você. Quantas vezes você, José, Deus lhe dá sonhos e você compartilha com os teus irmãos, e muitas das vezes teus irmãos não são irmãos de fé, não têm a mesma visão, e eles acabam jogando você dentro de uma cova. Pastor, quando eu vejo aqui no capítulo 4, versículo 29, eles não conseguiram precipitar Jesus lá. A Bíblia diz que Jesus retirou-se e foi morar em Cafarnaum. Jesus não conseguiu nem viver no meio dos seus irmãos, porque os seus irmãos queriam matar ele. Seus irmãos queriam precipitar ele. Jesus teve que sair da sua terra natal, da sua cidade natal. Teve que ir para Cafarnaum, pastor. Agora eu vejo o povo de Nazaré furioso. E imaginar que fosse piores que as viúvas fenícias e leprosos sírios, pastor. Ali, os leprosos, eles expulsavam da cidade, mas eles podiam ficar ali. As pessoas que tinham fluxo de sangue, eles expulsavam da cidade, mas eles podiam ficar ali. Mas Jesus nem ali não podia ficar. Jesus teve que sair da região. Jesus teve que subir para o norte, porque eles queriam matar aquele que veio para dar vida. Quando eu vejo a palavra de Deus, precipitaram-se sobre o orador. Pensava que o orador era qualquer um. Pensava que o orador era mais um que estava inventando. E no fim, não sabiam eles que o orador era o Filho de Deus. E eles rejeitaram o orador. Cuidado para você não rejeitar o orador. Você pode estar rejeitando o próprio Deus ali, porque a Bíblia diz: aquele um dos meus pequeninos também não recebe a mim. Aqueles que recebem o meu pequenino recebem o Pai também.
pastor, leva-nos para fora da cidade, arrastam-no até a colina sobre a qual a cidade estava construída, para precipitá-lo de ponta cabeça nas rochas abaixo. Essa era o pensamento dos judeus para com Jesus, quando Jesus disse: hoje cumpre-se a palavra dessa profecia. É sério, pastor, que Deus tem promessa na nossa vida. É sério quando nós falamos que as promessas de Deus, elas ainda estão vivas no nosso coração. É sério, pastor, vai se levantar inimigos contra nossas vidas, vai se levantar pessoas contra a tua vida, contra o teu ministério, contra as tuas promessas. Não vão querer que seja revelada, não vão querer que Deus te use, não vão querer que tu cresça. Eles vão no começo dos teus sonhos querer te precipitar, querer te matar, querer acabar. Mas eu quero dizer para você, quem tem promessa está diante do Senhor, está ali na presença do Senhor. Inimigo não consegue ali frustrar os planos de Deus para a minha e para a tua vida. Ainda hoje, meus queridos irmãos, ainda hoje nós vemos, ainda hoje nós encontramos muitos ouvintes rejeitam veemente a palavra do Senhor. A verdade de Deus não amacia o ego de humano, não. A palavra de Deus, ela golpeia. A palavra de Deus, ela opera. A palavra de Deus, ela dá um choque para reavivar. A palavra de Deus, ela faz a diferença. A palavra de Deus não reforça suas crendices, ela reprova. A palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos, apta para ir até a divisão da alma e do espírito. Sim, muitos têm rejeitado nesses últimos dias a palavra de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, João 1:1 diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Pastor, quem rejeita a palavra, quem faz pouco caso da palavra, quem faz pouco caso da palavra de Deus, está fazendo um pouco caso da próprio Deus. A palavra de Deus não limita o amor de Deus a um povo exclusivo, não. Ela proclama a todos os povos, a todos os povos. Quando eu vejo a autorrevelação de Jesus, eu vejo Jesus dizendo bem assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Ele não diz só os ricos, só os pobres, só os doentes, só os são, não. Ele diz todos os que estáis cansados, todos eu vos aliviarei. Nesta noite, a palavra de Deus está indo ao teu coração. Jesus está se auto-revelando para você, aí no teu coração. Receba a palavra dele, é a palavra de salvação. Se você precisa de uma cura, peça para ele, ele cura ainda hoje. Se você precisa de um milagre na tua vida, na tua família, peça a ele. Se você precisa enxergar as coisas que você não acredita, mas existe, peça a ele. Ele abrirá os teus olhos espirituais e você vai enxergar com grandes coisas, com grandes maravilhas o Senhor tem feito para nós na face da terra. Nós queremos orar por você nesta noite.